Vem descobrir comigo o que esperar da introdução alimentar. Oi, aqui é a Taira, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje é dia de informação nutricional. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve, porque aqui no canal tem muita informação valiosa sobre nutrição. Eu já tenho aqui no canal um vídeo falando sobre os 6 sinais, de prontidão, 6 sinais que você vai avaliar para saber se o seu bebê está pronto para comer ou não. Já tenho também um vídeo falando sobre os métodos de introdução alimentar. E hoje eu vou falar aqui com vocês, bem breve, um pouquinho do que esperar da introdução alimentar. Geralmente, quando a gente começa ali a introdução alimentar do bebê, a gente tem muitas expectativas, a gente quer que o bebê coma bastante. E claro, tem bebês que comem super bem desde o começo, já tem outros bebês que têm um pouco de dificuldade, Afinal, o bebê estava acostumado a receber apenas alimento líquido, seja mamando, no peito, seja na fórmula. O bebê estava acostumado a receber algo muito fácil, muito rápido, apenas engolir. Então, pegar ali um alimento sólido, ter que mastigar, conhecer texturas diferentes que ele não estava acostumado, ter que comer, aquele alimento com uma textura que para ele vai ser muitas vezes estranho. Muitas vezes isso pode, assim, causar uma aversão ou até mesmo uma não aceitação, digamos assim, daquela alimentação. Isso não quer dizer que você está fazendo algo errado, Claro que o ideal é que você busque conhecimento, que você busque se aprofundar nisso, saber como oferecer o alimento para o bebê da melhor forma possível. Mas entenda que mesmo que você esteja fazendo tudo certo, pode sim acontecer do bebê não querer comer tão bem no começo. Por isso que a gente chama de introdução alimentar, porque é um período bem longo ali em que você está introduzindo, que você vai colocando aquele alimento para o bebê comer, sem tantas expectativas, expectativas tão fortes de que ele vai comer super bem desde o começo. É normal que ele tenha, assim, alguns altos e baixos, principalmente porque tem aquela fase de dente nascendo, de saltos de desenvolvimento, períodos ali em que ele vai estar com um pico de desenvolvimento ou aprendendo novas habilidades. Isso tudo vai impactar na forma como ele vai se alimentar. Mas a dica que eu deixo aqui é sempre pesquise bastante, principalmente como deve ser os cortes, como deve ser a textura ideal para cada fase, para cada idade do bebê, para que você possa oferecer o melhor para ele. Então, por exemplo, era muito comum, antigamente, as pessoas darem alimento para o bebê em forma de papinha. Então, liquidificava ali uma fruta e fazia tipo uma vitamina, ou fazem uma sopa batida no liquidificador, com tudo misturadinho. E aí o grande problema disso é que vai dificultar um pouco ainda mais a transição de textura, porque o bebê estava acostumado com líquido, e aí você vai colocar ainda algo mais líquido, e aí dificilmente ele vai conseguir se adaptar à textura sólida mesmo do alimento, à textura firme, porque você está dando ainda algo muito líquido para ele. Isso vai atrapalhar no aproveitamento dos nutrientes, porque quando a gente bate algo no liquidificador, a gente perde muito nutrientes. Mas, ao meu ver, o grande malefício de tudo isso é que você vai estar confundindo ali a aceitação de sabores daquele bebê. Quando você pega umas 2 ou 3 frutas, mistura ali com aveia, leite, com vários ingredientes, Você não permite que aquele bebê conheça cada sabor de forma individual, você vai dar tudo ali misturado e dificilmente ele vai aceitar aquele alimento separado no futuro. Então, o que é muito comum, por exemplo, dar sopinha. Então, você pega vários legumes, algum tipo de carne, arroz, enfim, pega vários alimentos ali, faz uma sopa e depois liquidifica e dá para o bebê. Da mesma forma, o bebê ele não vai conhecer o sabor individual de uma cenoura, de uma batata, de um outro vegetal. E o que vai acontecer é que no futuro, esse bebê ele vai ter dificuldade de comer esses vegetais, porque ele não conhece o sabor individual de cada um. Então, a principal dica que eu dou aqui é: siga a textura ideal para cada idade. Normalmente, quando é bebezinho, começou ali com os 6 meses, começa com uma textura mais amassada, para evitar risco de engasgo, apesar de que, como eu falei aqui no vídeo sobre os métodos, existe também o BLW, em que você pode adaptar isso e dar ali o alimento em um pedaço maior para o bebê segurar e comer, mas aí você estuda direitinho para ver o que melhor se adapta. Mas normalmente no começo você dá uma textura mais macia, amassada, e conforme vai crescendo ali por volta de 9 meses, 10 meses, já vai mudando a textura de oferecer, já não deve ser mais sempre amassado. E quando o bebê faz 1 ano, o ideal é que ele já coma o alimento de forma bem semelhante ao da família. Então, a preparação ali bem semelhante mesmo, bem parecido com o que a família já come. Então, você vê que com o tempo essa textura vai mudando para que o bebê possa se adaptar à textura normal do alimento que ele vai comer para o resto da vida.
Então é importante você se atentar a essa questão da textura e evitar dar os alimentos muito misturados, principalmente no início. No início tenta colocar ali o pedaço da cenoura ou a cenoura amassada, a batata amassada, cada uma num espacinho ali diferente, para você ir dando aos poucos e ele ver e conhecendo cada sabor e cada textura daqueles alimentos. E conforme os meses vão se passando, não tem problema, uma vez ou outra você dá, por exemplo, uma sopa, se for costume da família. Mas nesse começo, né, nesse primeiro ano, e até no segundo ano, tenta dar com frequência isso como se fosse o alimento tradicional do bebê, né? Sempre sopinha ou uma vitamina. Sempre tenta dar o alimento mesmo sólido e na maior parte das vezes, para que aquele bebê se adapte àquela textura e àquele sabor. E não crie grandes expectativas. Busque fazer o que é certo, né, o que é orientado pelos nutricionistas e pelos médicos, mas tenha expectativas baixas. Vá dando ali aos poucos, que o nome é introdução é porque você vai introduzindo aos poucos. E o ideal é que o bebê ainda esteja sendo amamentado, né, porque afinal não tem problema se ele não comer tão bem ali o alimento, ele vai ali complementar com o leite materno e vai dar tudo certo para o crescimento e desenvolvimento desse bebê. Por isso que a recomendação para amamentação é no mínimo 2 anos de idade. Eu também tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre a amamentação. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui abaixo para vocês conferirem, que eu falo um pouco sobre como deve ser a amamentação, quais as recomendações, para que o bebê ele tenha um bom desenvolvimento. E aí lembra sempre, né, que o bebê ele vai ter a vida inteira para comer, então tenha paciência, vai aí aos poucos. Não comeu, o bebê não comeu algo que você ofereceu, tenta oferecer de outra forma, com outro corte, com outra forma de preparo, com uma outra textura. E mesmo que ele não tenha comido uma vez, vai insistindo, vai sempre oferecendo outras vezes, para que o bebê ele vá se familiarizando com aquele alimento. Não desiste aí, porque você deu o alimento uma vez e o bebê não quis. Continua sempre persistindo. Claro que nunca forçando o bebê, né, dando alimento ali à força ao bebê. Claro, respeite, vá respeitando também esse processo, mas insista e vá usando a criatividade, vá oferecendo aí de diversas formas possíveis que em algum momento ele vai acabar aceitando. E não esquece que eu tenho um e-book de receitas, eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês conferirem, com várias receitas aí de café da manhã, lanches, almoço, para te ajudar aí em uma transição para uma alimentação mais saudável. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilha aí também com alguém que precisa aí dessas informações sobre a introdução alimentar do bebê. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchauzinho!